Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Toda semana eu tô por aqui, você já sabe, tem tabelinha, tem a nossa dupla aqui, eu e o PVC, falando de vários assuntos, futebol brasileiro, futebol internacional, PVC sempre com as suas histórias, com muita coisa para contar, você já tá por dentro, né? Toda semana você acompanha o Dupla de Ataque, então, por aqui. Já tá inscrito no nosso canal? Se não, se é novo por aqui, então vai lá, youtube.com/futebolglobocbn, se inscreve e ativa as notificações, porque aí sempre que tem conteúdo novo, Dupla de Ataque, Rodada Globo CBN, as nossas transmissões, que também estão todas aqui no YouTube, você já fica sabendo. Deixa teu like aqui, dá essa moral pra gente, pode comentar também, avisa para todo mundo, o Futebol Globo CBN também está no YouTube. E o Dupla de Ataque vai começar agora. Vamos rolar a bola para o Dupla de Ataque de hoje. Final de semana com Brasileirão, ainda a terceira rodada. Por enquanto, a gente está vendo ali os times que a gente diziam ser favoritos, ou que iam brigar na zona de rebaixamento, alguns tropeçando, outros confirmando as previsões. Ainda está muito cedo, claro, são 38 rodadas, mas tem um jogo que eu estou curiosa para assistir. Dois times que a gente apontava ali como postulantes ao título, mas que tem alguns tropeços, alguns resultados importantes. Estou falando de Galo e São Paulo, é Atlético Mineiro e São Paulo no domingo, que vai acontecer no Mineirão. Por que eu estou de olho nessa partida? Porque os dois times até aqui não começaram o campeonato impressionando, não. O Galo começou com um tropeço, perdendo para o Fortaleza. Aí eu já nem sei mais se é tropeço. Na primeira rodada a gente disse isso, mas o Fortaleza depois foi lá e goleou o Internacional. O time do Fortaleza está bem nesse Brasileirão, talvez seja a melhor surpresa nesse início de campeonato. Mas enfim, o Galo postulante ao título perdeu o primeiro jogo. Aí na rodada passada já venceu o Sport, sem sofrer gols. De novo com o Hulk sendo fundamental para o time. Aí já acho que o Galo começou a se encontrar também no Campeonato Brasileiro. No estadual o Galo sobrou, né? Não só na decisão, que talvez tenha sido os piores jogos ali no Campeonato Mineiro, mas tinha que ficar conciliando com Libertadores, né? Agora tem ainda as duas competições, mas tem o aspecto de que o Galo está conseguindo, que o Cuca está conseguindo, na verdade, né? Mesclar esse elenco de forma que a equipe seja sempre competitiva, mesmo quando ele precisa fazer algumas modificações, tirar uns titulares ali, mexer no time, isso é natural, todos os times que disputam mais de uma competição vão precisar fazer, e a vantagem do Galo é que tem elenco para isso. Quero ver contra o São Paulo agora pelo Brasileirão, como a Libertadores é só no final de julho, Copa do Brasil também mais para o final do mês, quero saber como o Atlético vai se comportar diante de um time como o São Paulo, que pressiona bastante, que exige do sistema defensivo. Contra o Sport, passou zerado, mas não foi tão exigido assim, muito mais chute de fora da área. Por outro lado, o São Paulo vem de um empate no Morumbi contra o Fluminense e também derrota na segunda rodada para o Atlético Goianiense. São Paulo não fez sequer um gol ainda no Campeonato Brasileiro. Aí você vai falar, mas é a Copa do Brasil aí, meteu 9 gols no 4 de julho? Verdade. E é justamente esse último jogo que me deixa com essa curiosidade de saber como vai ser então o São Paulo para essa partida contra o Atlético Mineiro. Empolgou, né, gente? Por mais que a gente fale, o adversário, 4 de julho, era mais frágil, e era, tanto é que tomou 9 gols, mas não dá para desconsiderar que o São Paulo jogou muito bem. Soube se impor, soube fazer os gols, em momento nenhum desistiu da partida ou se acomodou com o placar, foi para dentro do 4 de julho. Então, como é que vai ser contra o Atlético Mineiro? E tem mais, o Pablo pela primeira vez fez 3 gols, o Hulk está em grande fase no Atlético. Também estou empolgada para esse duelo, Pablo versus Hulk. Qual vai ser o atacante que vai se dar melhor nessa partida no domingo? Vou estar de olho, Atlético Mineiro e São Paulo. Olá, Camila Carelli, olá você que acompanha o Dupla de Ataque. Hoje a gente vai falar muito de Eurocopa, que começa nessa sexta-feira com Itália e Turquia. O maior torneio de seleções da Europa, o segundo maior, abaixo apenas da Copa do Mundo. O final de semana é de Eurocopa, mas é também de Campeonato Brasileiro e de derby. Palmeiras e Corinthians jogam no Allianz Parque, aproveitando a crise dos dois gigantes. O Corinthians eliminado da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Campeonato Paulista,
pode passar a segunda temporada seguida sem títulos, o que não acontece para ele desde 2007 ou 2008, se você não considerar o título da Série B. E o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil em casa pelo CRB, com um olhar crítico sobre o trabalho de Abel Ferreira, com problemas, mas o Palmeiras tem uma solução. Nos últimos 5 derbys, não perdeu nenhum. São 2 vitórias e 3 empates. Ganhar do Corinthians significará recuperar a paz. O duelo tático interessante, ou desafiador, talvez, desse final de semana, acho que está também no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Bragantino. Na verdade, é Bragantino e Fluminense, porque o jogo é de novo em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Falei de novo porque é isso mesmo, é o terceiro confronto entre os dois times em menos aí de 15 dias, 2 semanas. 2 jogos pela Copa do Brasil e agora pelo Campeonato Brasileiro. Por que eu acho que é um duelo tático desafiador? Principalmente para os 2 treinadores, claro, para o Maurício Barbieri do Bragantino e para o Roger Machado do Fluminense. Porque todos os elementos que eles podiam usar para tentar superar o adversário, ainda mais no mata-mata, e que o resultado é fundamental para a classificação, eles já usaram nessas 2 partidas. E aí tem um terceiro jogo, agora pontos corridos, mas claro, todo mundo quer a vitória para engrenar aí uma sequência no campeonato. Então imagina, o Roger está pensando, e agora, o que eu vou apresentar de elemento novo para tentar superar esse Bragantino? E o Maurício Barbieri da mesma forma. Tá bom, já sei como o Fluminense joga, mas o que eu posso fazer para conseguir sair com uma vitória? Claro que esse último jogo da Copa do Brasil, nessa semana, vai servir muito mais de parâmetro. O Bragantino venceu, mas o Fluminense tinha vantagem do primeiro jogo. Então, no final das contas, quem se classificou foi o Fluminense. Mas o Barbieri conseguiu neutralizar alguns pontos do tricolor do Roger Machado. Se o Fluminense normalmente é mais reativo, tenta pressionar a saída de bola, mas trabalha muito mais com velocidade, explorando contra-ataques, no primeiro tempo o sistema defensivo do Fluminense foi muito bem. O Bragantino não conseguiu chegar, teve que chutar de fora da área com Arthur, com Ítalo, mas no segundo tempo o Fluminense cansou, as alterações, a entrada do Kaique e do Luiz Henrique não fizeram efeito, o Fluminense teve dificuldade de criar, o Bragantino conseguiu segurar justamente essa jogada em velocidade do Fluminense e foi muito mais perigoso. Fez os 2 gols, virou o jogo, o Fluminense só fez gol na bola parada, a bela cobrança de falta do Nenê, diga-se, mas aí o Bragantino foi lá, se aproveitou e pressionou demais. O Fluminense sofreu muito, como não sofria há alguns jogos. Ou seja, acho que o mérito da segunda partida foi muito maior do Bragantino, só que o Fluminense também tinha a sua vantagem ali garantida. Perdeu por 2-1, mas conseguiu a classificação. Agora, para o Bragantino, para esse próximo jogo, o Barbieri já sabe mais ou menos como tentar neutralizar. E, ao mesmo tempo, o Roger Machado sabe que precisa de mais velocidade. Se Nenê e Fred não trabalham tão bem essa questão do time reativo, de puxar os contra-ataques, não vai ser com eles que vai acontecer, precisa criar mais espaço, seja para o Biel, seja para o Martinelli. Esses 2 técnicos, sem dúvida, vão passar os próximos dias aí até domingo, tentando pensar uma forma de neutralizar ali os pontos fortes do adversário. Acho que no último confronto, apesar do Fluminense ter classificado, o Barbieri levou a melhor. Vamos ver nesse confronto aí, Roger Machado agora e Barbieri no domingo, quem é que sai com a vitória? Vamos ter um empate. Eu acho que vai ter vitória. Os 2 times estudam muito o adversário, 2 bons treinadores e vão querer os 3 pontos. São 2 times que permitem também que o adversário chegue. Não são times que costumam empatar, ou jogam para tentar o resultado até o último minuto, e isso acaba abrindo espaço para o adversário. Vamos ver o que vai acontecer no domingo, mas vou estar de olho nesse duelo tático, como vão se reinventar Roger Machado e Maurício Barbieri. O grande personagem da Euro de 2016 foi Cristiano Ronaldo, homem que conduziu Portugal até o título europeu, embora tivesse sido substituído nos minutos iniciais da decisão contra a França, mas fez gols-chave contra a Hungria no jogo que podia ter eliminado Portugal ainda na fase de grupos e na semifinal contra o país de Gales. Cristiano Ronaldo já tem 21 partidas em 4 edições diferentes de Eurocopa. Foi vice-campeão em casa em 2004, foi campeão em 2016 na França. 21 jogos, é o recorde. Ninguém fez tantos jogos quanto o português. 4 edições, vai para a 5ª, e ninguém fez tantas edições quanto o português. 9 gols, só Platini fez tantos gols quanto o Cristiano Ronaldo, que com 1 gol na estreia contra a Hungria,
vai se tornar o maior goleador da história da Euro isoladamente. Na próxima segunda-feira tem mais seleção brasileira em campo, seleção feminina, claro, mais um amistoso, e dessa vez contra o Canadá. A Rússia, a gente não via muito, não teve esse amistoso antes com a Pia, só agora, nesses 2 últimos jogos aí, antes da última convocação, né? A convocação definitiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que é a principal competição, é o primeiro grande teste da Pia, né? Dá pra gente falar assim. O último jogo antes dos Jogos Olímpicos é esse de segunda-feira contra o Canadá, que já é conhecido da seleção brasileira, inclusive sob o comando da Pia Sundhage. Tivemos já 3 confrontos contra o Canadá, né? Essa será a quarta partida. Tivemos uma goleada no torneio internacional da China, a seleção brasileira venceu por 4-0. Depois, no torneio da França, aquele empate em 2-2. E mais recentemente, nesse ano, lá em fevereiro, pelo She Believes, tivemos a vitória da seleção brasileira de novo por 2-0. É um adversário que a seleção conhece bem, isso é bom para a Pia testar algumas alternativas, né? Não fica muito mais trabalhando, pensando no adversário, tem mais liberdade para pensar na própria seleção brasileira, o que pode evoluir pelos últimos confrontos com a seleção canadense, mas principalmente, independentemente do adversário, o que está na cabeça da Pia e na nossa também, vendo esse jogo da seleção, é que é a última partida antes das Olimpíadas, é a última oportunidade da gente ver essas meninas em campo, essas mulheres jogando com a camisa da seleção, tentando se adaptar ao modelo de jogo da Pia, inclusive a treinadora fazendo alguns testes, propondo novas formas de jogar, porque depois disso é convocação, decidir quem serão as 18 e Jogos Olímpicos. Então é a última chance da Pia ter todas as respostas que ela precisa. A lateral direita, ainda acho que é a grande pergunta para essa seleção. Vai jogar com uma zagueira, e aí vai muito mais... se uma zagueira está improvisada, evidentemente, você não joga com um sistema que seja de 3 zagueiros. Mas o que acontece na prática é que essa lateral improvisada, ela fica muito mais recuada, a Tamires pelo lado esquerdo ganha espaço, e a seleção muitas vezes se defende sim com 3 zagueiras, ainda que seja improvisada como lateral direito. Ou vai jogar com a Letícia Santos, que defende e também apoia. Fica muito mais uma linha de 4 defensiva. Acho que uma outra resposta que a Pia precisa encontrar, está testando as goleiras. Cada partida ela coloca uma goleira, contra o Canadá devemos ter mudanças. Quem será a goleira titular da seleção? É a Bárbara ou é a Lelê? Nas últimas apresentações, a Lelê mostrou uma qualidade maior na saída de bola, na saída do gol quando tem uma bola aérea. Ao mesmo tempo, debaixo da trave, a Bárbara é muito boa. Tem a Aline brigando por vaga também. Só vão 2 goleiras para as Olimpíadas. Também é uma dúvida que a Pia precisa tirar. E qual vai ser o time titular, né? A gente sabe que a Marta vai estar nesse time, possivelmente e provavelmente. A gente sabe que Formiga vai ser titular. Acho que Tamires na lateral esquerda. As zagueiras, Rafael e Érica, acho difícil que seja diferente. No ataque, a Debinha, com certeza, e a Bia Zanerato, pelo que está jogando no Campeonato Brasileiro, deve ser titular também. Mas para completar esse meio-campo, Andressinha, Andressa Alves, vai jogar com mais um atacante, de repente, colocar a Ludmilla, que tem muita velocidade. Algumas respostas, na verdade, muitas perguntas para muitas respostas, que ela só vai ter esse último jogo até a convocação definitiva. Vamos ver o que a Pia vai testar contra o Canadá, os últimos testes que ela tem, e aí depois desse jogo a gente já deve ter uma definição dos 18 nomes e se a seleção brasileira tem condição de brigar por medalha nesses Jogos Olímpicos. Foi prejudicada pela pandemia porque não pôde fazer muitos amistosos. As seleções que estão ali no top 10 puderam fazer porque estão em outro nível de combate à pandemia, muita gente vacinada, né? Não é a mesma coisa que aqui no Brasil. Enfim, puderam fazer amistosos. A seleção brasileira fez basicamente 5 jogos nesse ano, antes dos Jogos Olímpicos. Mas tem talento para isso, tem uma ótima treinadora. Vamos ver então, segunda-feira, 4 da tarde, contra o Canadá, como a seleção brasileira está pronta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O nome do troféu entregue ao campeão da Euro é Henri Delaunay, o francês que foi secretário-geral da UEFA e que deu a ideia de construir o Campeonato Europeu de Seleções em 1927, antes ainda da criação da Copa do Mundo em 1930. Só em 1960, depois da morte de Delaunay, é que foi introduzido o Campeonato Europeu de Nações, hoje a Euro.
Até 1976, só a fase final era disputada num país sede. Em 1980, na Itália, inaugurou-se a competição com 8 seleções na fase decisiva. E foi assim até 92. Em 96, a Euro passou a ter 16 seleções e foi na Inglaterra. Hoje são 24 países separados em 11 nações diferentes como sedes. Ideia de Michel Platini. Mas a fase final volta ao que foi lá nos anos 60, com um país sede nas semifinais e na final. O país sede, neste caso, vai ser a Inglaterra, uma das favoritas para a Euro. O sonho dos ingleses ganhar pela primeira vez o Campeonato Europeu vem pelo menos há 24 anos, 25 anos, porque estamos em 21 na disputa de 20. Em 1996, o slogan da Euro da Inglaterra era "Football is coming home". Era o futebol voltando para casa. Vou falar hoje de uma personagem que tem muita história para contar. Na verdade, a história dela se confunde com a história do futebol feminino no Brasil. Claro que eu estou falando da Formiga, né? 43 anos e agora de volta ao futebol brasileiro. Anunciou nessa última semana, vai jogar pelo São Paulo. Já era esperado, porque a Formiga foi revelada pelo São Paulo, pelo Tricolor Paulista, tem uma longa história no Tricolor, depois foi para fora do Brasil e só agora aos 43 anos está de volta ao futebol brasileiro, mas tá achando que é para encerrar a carreira? Nem pensar, o contrato é até o final do ano que vem, até o final de 2022, porque a Formiga ainda tem uma forma física impressionante e a gente vai ter essa possibilidade de ver aqui no futebol brasileiro, no nosso Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a Formiga já em campo. A gente só tem rodada no outro final de semana, por conta desse amistoso da seleção. O futebol feminino para no Brasil, né? Tem essa possibilidade. Então, só no outro final de semana que a gente tem as 2 últimas rodadas da primeira fase. O São Paulo já está classificado para as quartas de final. Agora é só definir aí qual vai ser a posição que o time vai ficar, qual será o confronto. E aí, só nessa fase de quartas de final é que a gente deve ter a estreia da Formiga. De qualquer forma, no ano que vem, ela vai jogar todo o campeonato e vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com certeza é uma da lista aí das 18 da FIA. A Formiga que tem já na carreira. É a maior jogadora em números de jogos pela seleção. Estou falando de homens e mulheres. A atleta que mais vezes disputou partidas com a camisa da seleção brasileira no futebol é a Formiga. Além disso, a maior recordista de Copas do Mundo, já foram 7. Praticamente todas as Copas do Mundo do futebol feminino tiveram a Formiga. Só em 91 que não, mas foi um primeiro torneio, nem era exatamente Copa do Mundo, era um primeiro teste da FIFA. 95 para frente, tem Formiga em todas. E nos Jogos Olímpicos, aí sim, todas as disputas de Jogos Olímpicos tivemos, de futebol feminino, evidente, nos Jogos Olímpicos tivemos a Formiga com a camisa da seleção brasileira. Impressionante, 6 jogos, 6 Olimpíadas e vai para a 7ª, porque estará nessa convocação. Mais um recorde para a Formiga, de novo, a atleta que mais vezes participou de Olimpíadas. Também é a atleta mais velha a entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. E esse recorde ela vai continuar batendo, porque no próximo ano acho difícil a Formiga ainda se aposentar da seleção. Então é um privilégio ter Formiga no futebol brasileiro de volta. Ela que encerrou a passagem pelo PSG com o título francês, acabando com a hegemonia do Lyon. Teve a classificação também na Champions League, depois acabaram derrotadas para o Barcelona, mas conseguiu essa classificação, essa vitória, né, sobre o Lyon, que tinha uma hegemonia de muitos anos. E a Formiga, pelo São Paulo, ela esteve aqui, tem mais de 20 anos que a Formiga defendeu a camisa do São Paulo, desde de 97 a 99. E naquele campeonato de 97, que o São Paulo também ganhou tudo, a Formiga sequer teve uma derrota. Foram 20 jogos, 19 vitórias e um empate. Ela fez 7 gols naquele campeonato brasileiro, ou seja, saiu daqui invicta e vai voltar tentando manter essa invencibilidade. Hoje o São Paulo não é o melhor elenco, tem Corinthians e tem Palmeiras na frente. Mas com a Formiga em campo, a coisa muda de figura. Então vamos ver nas próximas rodadas, na fase final do Campeonato Brasileiro e nos Jogos Olímpicos, Formiga em campo. Mas é muito bom ter ela de volta aqui no Brasil, jogando por perto, para a gente acompanhar de perto o futebol da Formiga e que ainda seja uma longa carreira, porque está muito longe de terminar, viu?
Roberto Mancini foi o grande jogador da Itália nos anos 90. Um grande jogador da Itália, Roberto, reserva de Baggio na Copa do Mundo de 90. E se tornou o técnico que tirou o Manchester City da fila em 2012. Disso você já sabe, a gente já conversou sobre isso com o Mancini como personagem no futebol italiano, no futebol europeu. Hoje ele é o técnico da Itália que renasce. A Itália que não disputou a Copa do Mundo em 2018, a primeira vez desde 1958 de ausência italiana no maior torneio de seleções do planeta. E a Itália que renasceu e chega à Eurocopa como candidata ao título. Porque a Itália, embora não seja líder do ranking da FIFA, essa é a Bélgica, embora não seja campeã do mundo, essa é a França, embora não seja campeã da Europa, esse é Portugal, a Itália tem a maior sequência invicta do futebol mundial na atualidade. São 27 jogos sem derrota. A defesa menos vazada das seleções europeias desde o final da Copa do Mundo da Rússia. E o segundo time que mais fez gols. Mancini tem uma equipe forte, sólida, jogando no 4-3-3, moderna, e que pode ser campeã da Europa, o que a Itália não consegue desde 1968. Valeu, galera, você que acompanhou o Dupla de Ataque, meu agradecimento a você, a Camila Carelli também, a gente volta a qualquer momento. Valeu. Valeu, PVC. Espero que você também tenha curtido o Dupla de Ataque de hoje. Dá aqui o teu joinha, tua moral, até porque esse é o último Dupla de Ataque nesse formato dessa primeira etapa aqui dessa minha tabelinha com o PVC. Aliás, muito obrigada por essa parceria. É uma honra estar aqui batendo essa bola com o PVC, cara que sabe muito de bola, né? Então, é uma honra para mim também essa primeira etapa, mas em breve tem novidade por aí. Não posso falar ainda, mas tem novidade por aí. Então você faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, youtube.com/futebolglobocbn, ativa as notificações quando tiver conteúdo novo, quando tiver novidade, você vai ficar sabendo. Você gosta de saber, primeiro gosta de uma fofoquinha, então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e capricha no joinha, hein? Curte aqui o Dupla de Ataque de hoje, a gente volta em breve. Enquanto isso, vá curtindo aqui no nosso canal as nossas transmissões. Todas as transmissões do Futebol Globo CBN estão aqui no nosso canal no YouTube e também Rodada Globo CBN após as partidas. Você já sabe, acompanha por aqui. Então, deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal. Espero que você tenha curtido essa primeira etapa. Valeu pela companhia aqui e em breve com novidades, hein? Espero te rever aqui, então, em pouquinho tempo. Tchau, tchau, até a próxima!